Olha, eu nem estava me preparando hoje para fazer esse vídeo aqui, mas o problema do Brasil é que você não apenas, quando você luta para reformar um país, né, você tem que lidar com a teologia liberal e ao mesmo tempo você tem que lidar com aqueles ditos conservadores que também propagam essa mesma teologia liberal, mas só que de um jeito mais formal, né? Então, aqui a gente está tratando de uma coisa muito séria, certo? A gente está tratando aqui de pessoas que querem tirar versículos da Bíblia. E eu vou estar hoje fazendo esse react aqui, bem mal planejado. Não é dia de gravar vídeo hoje, mas enfim, eu vou estar falando de uma postagem que tem repercutido por aí, né, no Instagram. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu espero que vocês consigam ver direitinho aqui. Então, a gente está falando aqui desse pastor presbiteriano, o Paulo Won, eu acho que é assim que se pronuncia, eu espero que sim. E ele está questionando aqui o final de Marcos, ok? Ele começa aqui com a postagem: o final de Marcos foi inventado? E na opinião dele, sim, foi inventado. E aqui você vê já um grande problema, né, quando o Brasil começa a importar essas heresias dos Estados Unidos, da Alemanha do século XIX, do século XX, né? Você começa a ver esse liberalismo teológico com roupa de conservadorismo, né? E aqui a gente vai estar abordando essa postagem diretamente. E parece ser algo chocante para algumas pessoas ouvir falar sobre pessoas que estão questionando os textos bíblicos diretamente, certo? Mas isso é uma coisa que acontece desde o século XIX, né? O liberalismo teológico começou a pegar alguns países como a Alemanha, né? A França, né? Não foi à toa que lá que surgiu a Revolução, e depois mais tarde os Estados Unidos, e é claro, como bons brasileiros, a gente sempre acaba importando as piores coisas dos Estados Unidos. E para você ter uma noção, na academia esse assunto já é discutido por muito tempo, tanto que a academia tem essa posição liberal, tá? A maior parte da academia crê assim, como esse pastor, certo? Então a gente vai estar falando aqui sobre essa postagem aqui, rapidamente, abordando cada um dos pontos. Vamos lá. Ele começa assim: o final de Marcos foi inventado? O Evangelho de Marcos termina abruptamente ou não. Talvez sua Bíblia traga notas como alguns manuscritos não contêm os versículos 9 até o 20. Vamos entender juntos? Então aqui a capa já traz a pessoa a começar a pensar sobre isso de forma bem sutil e devagar, certo? E com o passar da postagem você vai entender isso melhor. Porém, aqui já começamos com um detalhe de omissão, né, do autor, porque se ele estudou a respeito disso, e ele com certeza estudou, né, ele é um pastor presbiteriano, nos seminários, esse aqui é o status quo, né, esse aqui é o normal, ou seja, essa é a posição que mais se destaca, né, a posição do texto crítico, né, crítica textual, você vai ouvir sobre isso também bastante no seminário, e essa é a posição que a maioria dos pastores hoje no Brasil e em outros países são ensinados, certo? E aqui já vemos um problema, né? Como o liberalismo teológico tomou conta da academia, tomou conta de seminários, e agora estamos tendo pastores que são presbiterianos e que acreditam que o texto que temos na Bíblia hoje não é original, ok? Muitas partes dos textos bíblicos não são originais. Tá questionando aí a preservação das escrituras, a inspiração das escrituras, ok? E aqui vemos um problema de omissão, já na capa da postagem, né? Por quê? Ele fala assim, ó:
Talvez sua Bíblia traga notas como alguns manuscritos. Que manuscritos são esses? Ele não vai citar aqui. Sabe por quê? Sabe por que ele não vai citar aqui? Porque são apenas 2 manuscritos. 2 manuscritos em toda a história da igreja. Manuscritos que são muito ruins. Falando nisso, a gente já vai tocar nesse assunto também. Vou ser um pouquinho mais específico aqui, tá? E aí você vai me perguntar para mim, tá, Felipe, são 2 manuscritos, mas quais são os manuscritos que contêm esses versículos? Hoje sabemos que são cerca de 1.600 manuscritos que contêm o final de Marcos, do versículo 9 até o 20. E aí você me pergunta, quando você lê essa capa assim, alguns manuscritos não contêm os versículos de 9 a 20. O que você vai pensar? São alguns, então tem uma porcentagem aí grande. Não, a gente está falando aqui de menos de 1%. Menos de 1%. Só deixa isso virar um triplex na sua cabeça. E aí o sujeito faz uma postagem assim. Isso é justo? Vamos seguir. Isso aqui só foi a ponta do iceberg, ok? Vamos seguir. O texto bíblico. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam com medo. Será que o texto termina aqui? Esse cara acredita que sim, ok? Ele acredita que sim. Ele já deveria falar aqui a opinião dele, mas é claro que a maioria desses rapazes, né, não tem coragem de falar de primeiro o que ele realmente acredita. Ele vai esperar um pouquinho, vai deixar você pensar e tudo mais, né? Enfim. O problema da posição desse cara é que, se você olhar aqui para Marcos 16, Jesus só é revelado como ressuscitado após o versículo 8. Ele está falando aqui desse versículo aqui. Apenas no versículo 9 aparece ele aqui como tendo ressuscitado, explicitamente, certo? Explicitamente. É claro que aqui diz, né, que o jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca, né? Ele já fala aqui que sim, ele foi crucificado e já ressuscitou, mas de fato, só depois Jesus aparece aqui. Mas isso não é o pior, né? Porque ainda as pessoas podem relativizar, né? Dizer que, olha, o anjo falou que ele já ressuscitou, então ele está ressuscitado. Ok, eu posso aceitar esse argumento, né? Porém, a assunção de Cristo, né, quando ele ascendeu aos céus, isso aí é relatado em todos os evangelhos, né? Se você vai me dizer que um desses evangelhos não tem essa parte crucial do evangelho, que ele ascendeu aos céus e sentou ao lado do Pai, né, isso é crucial para o evangelho. Demonstra o grande poder dele, que ele realmente conquistou ali, que ele derrotou a morte. Então, isso gera um grande problema para o Evangelho. E todos os outros evangelhos nos informam dessa parte do Evangelho, que ele sofreu na cruz, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. É uma parte crucial do Evangelho, é algo ortodoxo, né? Então, se você tira isso do Evangelho de Marcos, aí você já tem um problema. Você tem um evangelho que não condiz com os outros, né? E a gente não está falando aqui de um detalhe. A assunção de Cristo é algo essencial para a fé, né? Vamos lá, vamos continuar. Então esse cara acredita que terminou aí. Olha só, aí ele põe até um emoji aqui que é para você explodir sua mente. Há 3 finais diferentes de Marcos. O final curto, que termina no versículo 8. O final longo, como se isso fosse tão relativista assim, né? Dos versículos 9 ao 20, o mais conhecido, e o final intermediário, presente em poucos manuscritos. Mas é engraçado que ele não fala que o final curto, o suposto final curto, porque isso não existe, também existem em pouquíssimos manuscritos e que esses manuscritos são péssimos, diga-se de passagem. E detalhe, eu não sei se você notou aqui, eu não sei se ele fez de propósito ou não, tá? Mas no final longo, ele colocou uma bolinha vermelha aqui. Entendeu?
O final intermediário ele também não acredita, provavelmente, por isso colocou uma bolinha preta de meio assim, obscuro. Esse aqui é de rejeição, esse amarelo aqui ele botou para você pensar. Tá? Essa é a minha conclusão, não estou falando que ele realmente pensou isso quando ele fez essa postagem, mas eu acho curioso o uso das cores. Né? Aí ele pergunta, mas qual é o autêntico? Ou seja, qual é a versão inspirada da Bíblia? Ele não acredita que seja o longo, ou seja, ele acredita que esses versículos posteriores ao versículo 8, isso aí é tudo invenção, isso aí não é autêntico, não é inspirado, então não acredite que isso é a palavra de Deus, tá? Vamos lá, vamos continuar. Lá vem a famosa palavra, questão de crítica textual. Crítica textual compara manuscritos antigos para determinar o texto original. Dois manuscritos antigos e confiáveis, como Codex Sinaiticus e Vaticanus. Se você questionar minha pronúncia, é porque eu aprendi muito mais sobre esse assunto em inglês, ok? Talvez Sinaiticus, não sei se é assim que se pronuncia em português, mas eu aprendi tudo em inglês, por isso que eu tenho dificuldade de pronunciar e também meu português não é lá essas coisas, né? Eu vivo aqui na Holanda faz 20 anos já. Enfim, aproximadamente no século V, não trazem Marcos 16, do 9 ao 20. Pais da igreja como Eusébio e Jerônimo também reconheciam esse fato. Cadê aqui, né? Mostrando aqui que eles realmente achavam isso. E detalhe também, né? Dois manuscritos, entre 1600. Voltando a esse ponto, né? E ainda ele fala assim, confiáveis. Esses manuscritos não são confiáveis, tá? Para você ter uma noção, vamos começar a atacar esse argumento. O manuscrito do Vaticano, né? Por exemplo, a gente sabe que nessa parte, quando ele fala do versículo 8, do 9 até o 20, tem um grande espaço em branco, ok? Até chegar ao Evangelho de Lucas. Isso não é uma coisa normal, porque naquele tempo você não tinha aquela abundância em papel e tal, você tinha que usar o seu papel da melhor forma, né? E de forma econômica, ou seja, escrevendo o máximo possível, né, naquela folha de papel. Então, é muito curioso que justamente nessa parte, nesse manuscrito que ele cita aqui, existe esse grande espaço aí que muito provavelmente tinha o texto ali e foi removido. E outro detalhe desse manuscrito, desse codex, né, o Codex Vaticanus, é que ele omite palavras quase 1.500 vezes comparado com os outros manuscritos. Tá? E também, quando você vai para o outro codex, né, o outro Codex Sinaiticus, né, aquela pessoa que descobriu esse codex, né, ele alegou que essas páginas foram escritas pelo mesmo copista do manuscrito do Vaticano, porque era muito parecido. Tá? Então, isso também diz muita coisa. Né? Isso também nos demonstra que aqueles próprios copistas estavam conscientes dessa omissão, até porque eles foram os únicos que fizeram isso em comparação com todos os outros manuscritos. E outro argumento aqui que pode ser dado é o fato de que antigamente existiam outros manuscritos que foram perdidos, e a gente vê muitos na história da igreja durante o século III, o século IV, assim por diante, falando sobre esses manuscritos como se eles existissem naquela época. Né? Então, assim, você não pode simplesmente assumir que só porque esses textos existiram depois desses dois manuscritos mais antigos e naquela época esse texto não era reconhecido, até porque os pais da igreja falavam sobre esse texto. Né? Por exemplo, a gente vê Irineu, né, quando ele escreveu contra as heresias, ele cita Marcos 16, 19. Isso ele está fazendo no segundo século. Hipólito também, ele citava esses versículos, o 17 e o 18, também no segundo século. Então, antes do século IV, antes desses manuscritos que ele está citando aí. Né? A gente vê também até nos escritos de Papias, nos anos 100 depois
de Cristo, ou seja, é bem perto dos apóstolos, é junto com os apóstolos ali, né, praticamente, nos anos 100 depois de Cristo. É acreditado que o apóstolo João, ele morreu na sua velhice, né, por volta desse ano, do ano 100 depois de Cristo. Então, assim, o testemunho histórico dessa passagem é claro pra gente. É claro. Agostinho citou essa passagem. Tem vários outros que citaram essa passagem durante os séculos da igreja. E aí você vai confiar em 2 manuscritos que foram muito mal feitos, muito mal copiados. E aí você pensa assim, é porque foi no século IV, né? Ele diz aqui aproximadamente no século V, né? Século IV, então. E é engraçado porque aí a gente vê que o Codex Alexandrinus, por exemplo, e o Codex C, eles vieram apenas 50 anos depois desses manuscritos, desse codex aqui, e eles já continham esse versículo. Ou seja, existe ali, na história da igreja, algo unânime que define o que é a escritura. E para a gente chegar, então, aqui no século XXI e começar a duvidar disso por causa de 2 manuscritos, é falta de sensatez, é falta de inteligência, com todo respeito. Sabendo que essas teorias vêm de teólogos alemães liberais do século XIX, quando estava explodindo o liberalismo teológico ali na Alemanha. Aí tu vai confiar nisso, ao invés do testemunho da história da igreja. Valeu. Vamos partir aqui. Aí ele diz assim, mas e os manuscritos posteriores? A maioria dos manuscritos bizantinos, pós século VI, inclui os versículos 9 a 20. Pelo menos ele é honesto, né? Indica que o final longo é o final. Não precisa ser final longo, né? É o final de Marcos. Circulou amplamente e foi aceito por muitas igrejas antigas. Mas isso não necessariamente prova que foi escrito por Marcos. Triste isso, cara. Muito triste. Vamos lá. Aí lá vem, né? Diferenças estilísticas e temáticas. O vocabulário e o estilo do final longo não combinam com o resto de Marcos. A introdução abrupta de Maria Madalena, sem referência anterior em Marcos, ênfase em sinais miraculosos inusitada. Isso levanta dúvidas sobre a autoria marcana. Bem, tem alguns. Eu vou deixar para vocês nos comentários, tá? Um site do irmão Hélio, que inclusive a gente entrevistou aqui no canal. E nesse site, nessa página, vai falar sobre o final de Marcos, tá? E todos esses argumentos aqui também são refutados lá. Só para esse vídeo não ser muito longo, certo? Mas tem várias palavras que são usadas no final de Marcos que também são usadas no início, no meio de Marcos também, ok? Então isso para começar. Vamos lá. E ênfase em sinais miraculosos, a Bíblia está cheia disso, né, gente? Só porque é introduzida no final de um livro não significa que não seja verdade, né? Então isso também é uma falácia. Mas enfim, eu vou deixar esse site para vocês verem as refutações, tá? É um excelente artigo, recomendo que vocês leiam. Vamos lá. A possível explicação. Lá vai as teorias de conspiração, né? Lá vai as teorias da teologia liberal. É possível que o Evangelho de Marcos tenha sido interrompido ou perdido. Olha que tristeza, gente. É de chorar, né, cara? Ou seja, uma pessoa aqui claramente admitindo que não confia na preservação das Escrituras. Que Deus, quando ele diz lá no Salmo 100 que a sua verdade durará para sempre, né, de geração em geração, que aquilo ali é uma mentira, né? É isso que essa pessoa aqui está dizendo. Que Deus não preserva a sua palavra. Que quando Cristo falou que as suas palavras não passarão, que isso também é uma mentira, né? Pelo visto, foi perdido por aí, né? Olha só que audácia que a pessoa tem para falar que foi simplesmente perdido, né? Não é inspirado. Isso que a gente tem na Bíblia não é inspirado. Vamos lá. Dá até raiva de ler. O final original tenha sido deliberadamente breve. Não, detalhe, tem um detalhe em grego que se você pega e termina no versículo 8, que
Eu acho que o site que eu mandar para vocês tem essa resposta. Eu já vi isso num debate antes, deve ter também no site. Mas a palavra que termina, o último, é, ela tem uma ligação com o versículo 9. Então, se você tira essa ligação, em grego não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, vamos lá. Um redator posterior tem acrescentado o final longo para harmonizar com os outros evangelhos. O cara prefere acreditar numa teoria assim do que o Espírito Santo sendo consistente com os finais dos seus evangelhos. É triste. Vamos lá. Aí lá vai, a teologia do final curto. O encerramento abrupto em Marcos 16:8 tem peso teológico, não tem. As mulheres não anunciam, mas os leitores são chamados a responder pela fé. Cara, isso aqui é tão liberal, mano. A responder o quê? Né? Que Jesus ascendeu aos céus? Não, né? É triste, cara. Muito triste. Isso aqui eu não preciso nem responder, né? Marcos sempre enfatizou o mistério, o temor, o discipulado em silêncio e o desafio da fé. O que isso tem a ver? O final longo é o final, não é longo, é o final. É antibíblico? Não. O conteúdo final é ortodoxo. Ressurreição, grande comissão, sinais apostólicos. Inclusive, é bem honesto de falar sobre a ressurreição em si, né? Porque Jesus aparece ressurreto apenas depois, né, do versículo 8. Ele aparece ressurreto, como eu tinha explicado no início. Então ele é bem honesto aqui, isso é raro de ver. Mas que bom que ele foi. Então créditos a ele por ter sido honesto. A grande comissão, sinais apostólicos, ele não contradiz a fé cristã, mas possivelmente não é original de Marcos. Ou seja, essa parte da escritura para esse cara aqui não é inspirada. Não é inspirada. Por causa de menos de 1% dos manuscritos que apontam para isso. Ele admite que é ortodoxo, mas só porque combinam com os outros evangelhos, só porque fazem sentido com os outros evangelhos. E é claro que o Espírito Santo de Deus ia deixar a sua palavra ser corrompida por décadas, por centenas de anos, por mais de um milênio, né, para a gente chegar no século XXI e questionar isso. Faz tudo sentido agora. Faz tudo sentido. Como as traduções tratam isso? A maioria das Bíblias modernas, como a NVT, marca Marcos 16, 9 e 20 com notas. Aí vai dar a mesma coisa aqui, né? Tá, ok. O papel da hermenêutica aqui, saber que os textos antigos tinham variantes, não abala a fé. Pelo contrário, fortalece nossa confiança numa tradição fielmente preservada. A interpretação bíblica responsável lida com essas questões com reverência e rigor. Essa questão dos variantes, né? Se você só pegar 2 manuscritos antigos e comparar um com eles, ao invés de comparar com os outros 1.600 manuscritos, né? E só depender dos dois por causa de sua antiguidade, que é 50 anos a mais do que o resto, né? Isso daí não é, né, saber lidar com as variantes. Saber lidar com as variantes é quando você não é cego, quando você enxerga que a maioria contradiz a sua teoria de conspiração, né? A sua teoria liberal. É isso que a gente tem que fazer quando a gente lidar com os textos da Bíblia. Vamos lá, vamos passar. O que o final de Marcos nos ensina? Até porque, né, acaba do nada, né, com as mulheres com medo. Vamos ver. Que Deus fala mesmo no silêncio. Isso aqui é tão relativista, cara. Vou te falar. Que o temor e o mistério fazem parte da fé. É quase algo pagão, né, cara? O mistério. Que a Bíblia é confiável mesmo quando não é simples. Que a ressurreição não precisa de floreios, como se a assunção de Cristo fosse algo de floreio, né? Como a própria ressurreição, como ele mesmo admitiu, né? Fosse algo de floreio. Triste, cara. Triste. Só de fé e obediência. Fé em quê? Eis a minha pergunta. Você crê que Jesus ascendeu aos céus? Então você não pode crer nisso a partir de Marcos 16 até o versículo 8. Muito simples. Mas aí a pessoa vai falar, a gente tem toda a Bíblia, a gente pode ver em Lucas isso, a gente pode ver em Mateus. É claro, mas em Marcos é o único evangelho que não tem essa parte, então, que contradiz todos os outros evangelhos.
É estranho, né? É muito estranho você ter um evangelho que termina assim. Vamos lá. Aí ele faz menção do cursinho dele, né? Claro, sempre tem um curso aí envolvido para ensinar heresias, tá? Eu vou falar aqui bem diretamente. Nada contra cursos, tá? Só deixando isso claro, mas para ensinar heresias, aí eu tenho algo contra sim. Ensinar teologia liberal, grande problema. Então, galera, acordem, tá? Acordem para essa realidade que está sendo popularizada no Brasil. Eu tava comentando com um amigo meu no grupo de WhatsApp, isso aí tá chegando no Brasil. Ele falou assim, não, Felipe, até vou dar um salve aí pro Efraim. Isso daí já chegou no Brasil faz tempo. Agora que está sendo popularizado, ele tem toda a razão. Por causa da internet e tudo mais, né? As coisas que antigamente só ficavam na academia agora estão sendo passadas. Agora o pessoal está vendo a verdadeira cara da academia, que é uma cara liberal. Uma cara completamente anti-ortodoxa, ok? Assim, né? Quando a pessoa se diz presbiteriana, estuda num seminário presbiteriano, mas não conhece de fato a história presbiteriana, isso vira um problema. Porque você vê que os seminários presbiterianos no Brasil, alguns nos Estados Unidos, por exemplo, pregam esse tipo de coisa. Pregam sobre a dúvida no texto inspirado, né? Sendo que se você for olhar para o passado, grandes homens, né, os reformadores, os covenanters, os puritanos, eles acreditavam no texto recebido e não no texto crítico, né? Eu já fiz alguns podcasts, alguns episódios de podcasts sobre isso, né? Eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo. Ou seja, esses grandes homens do passado na história da igreja, João Calvino, Samuel Rutherford, Thomas Watson, enfim, dá para citar aí uma longa lista, né? Eles não acreditavam nessa bobagem de texto crítico que quer tirar versículos da Bíblia, né? Não, eles acreditavam no texto recebido, no textus receptus, né? Tanto que quando houve ali aquela união entre os puritanos e os anglicanos, pela primeira vez na história eles se encontram e concordam com alguma coisa, né? Debaixo do rei James, né? Eles fazem o que? Eles pegam o texto recebido e dali eles conseguem chegar à Bíblia, que a gente conhece hoje como a Bíblia King James. Daí vem o nome da Bíblia, né? Vem diretamente do rei. E eles concordaram no texto, ou seja, foi um texto recebido, né? Os puritanos usavam antes a Bíblia de Genebra também, não a Bíblia de Genebra que a gente conhece no Brasil. E infelizmente ela não tem o mesmo texto, também não tem os mesmos comentários, né? A Bíblia King James, não, graças a Deus ela foi preservada, né? Mas enfim, eu também falo sobre isso nos podcasts, vocês podem conferir isso também depois, né? Quando eu terminar esse vídeo aqui.